Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamuitofácil.com. Por lá, o amigo vai encontrar o ensino fundamental completo, tanto na parte de aritmética como na parte de álgebra. Teorias completas, muitos exercícios propostos e, o importante, muitos exercícios resolvidos. Então, amigo que está se preparando para o Enem, se preparando para o vestibular, se preparando para uma escola técnica ou para uma escola militar, o amigo que está no ensino médio, precisando recordar conceitos e conteúdos do ensino fundamental, e você que está no ensino fundamental, cursando o 5º, 6º, 7º e 8º ano, não deixe de visitar nosso site. O nosso site é completamente gratuito. São mais de 200 páginas envolvendo todo o conteúdo do ensino fundamental. E é o importante, é um site totalmente gratuito, você não paga nada, você vai navegar o tempo que você precisar, pelo conteúdo que lhe for importante, sem pagar nada, não tem cadastro, tem login, não tem senha, não tem nada disso. Não deixe de visitar nosso site. Eu garanto a vocês que vai valer a pena. E vamos para a nossa próxima videoaula. As resoluções de questões de concurso, faremos agora uma questão da PUC Campinas de São Paulo. É uma questão de radicais, bastante interessante, uma questão que envolve radicais, né? Envolve também o conceito de aritmética frações. Bastante interessante. Vale a pena a gente recordar esse tipo de conteúdo. Tá bom, gente? Diz assim a questão, ó. Efetuando-se raiz cúbica de 14/125 mais raiz quadrada de 3/5 menos 11/25. Perfeito? Obtém-se 5 itens, um deles será o verdadeiro. Vamos trabalhar, gente? Questão bastante interessante. Bom, a gente montou aqui, a nossa expressão já está aqui bonitinha, né? Gente, olha só, o que a gente vai começar a fazer? Bom, primeira coisa é trabalhar esse radical que está aqui dentro. Primeira coisa é simplificar esse radical, tentar pelo menos, né? Para depois a gente pensar nessa adição, tá certo? Então, vamos mexer nesse radical? Vamos lá? Olha o que é que eu tenho aqui. O que eu tenho aqui é uma adição, perfeito? Na verdade, na forma de subtração, né? Entre duas frações. Então, eu tenho uma subtração de duas frações, perfeito? Eu falei essa adição, não se assusta, né? Na verdade, isso aqui é uma adição de números inteiros. Basta pensar o seguinte, isso aqui é 3/5 mais menos 11/25. Tá certo? Mas vamos falar bonitinho, né? É uma subtração de frações que possuem denominadores diferentes. Então é fundamental que nós igualemos esses denominadores para que possamos então efetuar essa subtração. Tá certo? Olha aqui, aquela mesma história, né, que eu tento mostrar a vocês. A gente fugir um pouco da decoreba, para a gente raciocinar um pouco, e a matemática fica muito mais gostosa, muito mais lógica, quando a gente raciocina um pouco e está entendendo o que está fazendo. Senão vira uma decoreba. E aí, gente, decoreba é aquele negócio. A gente decora para a prova e nunca mais lembra, né? A gente fica assim, matemática é muito chato. É chato porque, infelizmente, a gente fica decorando, né? Vamos pensar um pouquinho, gente. Eu só posso adicionar ou subtrair frações que possuem mesmo denominador. Eu olhei aqui e falei, eu acho que eu consigo transformar essa fração 3/5 numa outra fração equivalente a ela e que tem o denominador 25. Mas para isso, se eu multiplicar esse denominador por 5 e fizer o mesmo com o numerador, eu não altero a fração e consigo o que estou querendo. Eu vou multiplicar ambos os termos dessa fração 3/5 por 5. Por quê? Para obter o 5 vezes 5, 25, e obter 3 vezes 5, 15, porque aí para não alterar a fração. Então 3/5, gente, é equivalente, é o mesmo que eu escreva, né? É o mesmo que eu escrever 15/25, né? E aí, o que acontece agora? Quando eu tenho 15/25, eu posso adicionar as frações 15/25 menos 11/25, isso é igual a 4/25. É claro, né? Se o aluno fizer achando aqui o MMC, e lembrando que MMC de uma expressão não é de uma equação, o denominador continua existindo. Ó, o MMC seria 25, 25 por 5 dá 25 por 5 dá 5, 5 vezes 3 dá 15/25. Perfeito? Mesma coisa que eu encontrei aqui. Bom, o que é que nós temos então? Nós temos raiz cúbica de 14/125 mais raiz quadrada de 4/25. Não é difícil descobrir que a raiz quadrada de 4/25, e como é que a gente faz raiz de uma fração, né? A gente vai extrair a raiz de cada um dos termos dessa fração. Raiz quadrada do numerador, que é 4, raiz quadrada de 4 dá 2, raiz quadrada do denominador, que é 25, raiz quadrada de 25 dá 5. Então já tem aqui, ó, já desapareci com essa raiz, não é isso, gente? Eu tenho assim agora, ó, raiz cúbica de 14/125 mais 2/5. Não é isso?
Eu posso somar essas duas frações? Não posso, porque os denominadores são desiguais. E eu, como bom teimoso que sou, farei exatamente da mesma forma que eu fiz lá em cima. Gente, por que número eu devo multiplicar esse denominador para que eu chegue a 125? É fácil, né? Se eu multiplicar ambos os termos dessa fração por 25, ela não se altera. E além disso, eu ainda obtenho o meu denominador 125. Vamos fazer isso? Vamos multiplicar ambos por 25. Ficaria assim, ó, raiz cúbica de 14 125 avos mais 2 vezes 25, isso vai me dar 50. 5 vezes 25 vai me dar quanto? 125. Percebam que eu multipliquei ambos por 25, então eu não alterei matematicamente essa fração, né? Só estou escrevendo-a com números maiores, perfeito? E agora eu tenho assim, ó, raiz cúbica de 14 125 mais 50 125. E aí fica tranquilo, porque agora eu posso adicionar os denominadores. Ou melhor, adicionar as frações, já que os denominadores são iguais. 14 mais 50 dá 64. 125, né? É o denominador comum, vou repetir, 125. Então eu tenho agora a raiz cúbica de 64 125 avos. E para extrair a raiz cúbica de uma fração, gente, é exatamente como eu faço uma raiz quadrada, né? Eu vou extrair a raiz cúbica de cada termo dessa fração. Ou seja, eu vou fazer assim, ó. Aqui no caso eu até deixei indicado antes de fazer isso, né? Eu percebi o seguinte, ó, já para mexer nisso aqui, ó. 64, gente, é 2 à sexta. E quem é o 125? É 5 ao cubo. 5 vezes 5, 25, vezes 5 realmente dá 125. Isso é 5 ao cubo, né? E agora sim, ó, raiz cúbica de 2 à sexta sobre 5 ao cubo, isso é o mesmo que quem, ó? Raiz cúbica de cada um dos termos dessa fração, ou seja, raiz cúbica de 2 à sexta sobre raiz cúbica de 5 ao cubo. Perfeito, gente? Olha lá. Quando eu tenho o índice, né, e o expoente do radicando são divisíveis um pelo outro, né, eles são simplificáveis, eu posso simplificar. Ó. 3 com 6, aqui dá 1. Raiz de 1, isso some, desaparece a raiz, perfeito? E aqui dá quanto? 2. Perfeito? Ó, dividindo ambos por 3. Aqui 3 por 3 dá 1, 6 por 3 dá 2. 2 ao quadrado já tem o meu numerador igual a 4. Raiz cúbica de 5 ao cubo, aí é muito fácil, né, gente? É só simplificar dividindo ambos por 3. Aqui dá 1. Raiz de 1, isso não existe, ela desaparece. 5 elevado a 1 dá 5. 2 ao quadrado, 4. 5, 4 quintos. Resposta certa, letra D. Nessa bonita questão, né? Acabou que a gente treinou uma série de coisas, treinamos até mais frações, propriamente operações entre frações, do que propriamente falando em cálculos radicais. Mas, como a gente trabalhou com radicais também, fica aí a questão envolvendo frações e cálculos radicais. Quem lhes falou, professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamuitofácil.com, esse assunto frações. O assunto cálculos radicais está muito bem explicado no meu site, vale a pena a sua visita nesse nosso site, que é um site 0800. Eu acho que eu vou até mudar o nome, né? Podia botar www.0800.com. Né? Ficaria interessante. Então, matemática você fica livre para estudar, para pesquisar, fazer o que você quiser. Você está livre, você não tem que pagar nada, não tem cadastro, não tem senha, não tem nada disso. Nada é obrigatório, tudo no nosso site é opcional. E pagamento zero. Gostou da videoaula? Não deixa de se inscrever em nosso canal Matemática Muito Fácil, aqui dentro do portal YouTube. Esse canal chama-se atualmente Luiz Fernando Reis, que é o nome desse amigo que fala com vocês, né? Para ficar uma bobeirinha no final da videoaula, para ficar legal. Você se inscrevendo em nosso canal, você tem o seguinte, você vai clicar nesse link, esse link vai direcioná-la a uma nova página, e lá o YouTube vai te questionar se você quer se manter atualizado quando eu posto novas videoaulas. Você clicando sim, sempre que eu postar uma nova videoaula, o YouTube vai comunicar por e-mail que o professor Luiz Fernando acabou de postar mais uma nova videoaula. Gente, obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção, gostei dessa questão, questão bacana, simples, uma questão fácil, mas aquilo que eu já falei, volto a repetir. Ninguém passa em concurso fazendo só as questões difíceis. A gente passa em concurso fazendo o maior número possível de questões. As fáceis, as médias e as difíceis. Mas começa na ordem, né? Começa pelas mais fáceis, passa para as mais médias, para as questões médias e finalmente então tenta as mais difíceis. Perfeito? Assim você vai num degrauzinho bacana. E tomara, quando você faz as questões difíceis, né? Quando você chega na prova, rapaz, a prova está no nível das questões médias que eu fiz e aí você está preparado, está no ponto de ser aprovado no concurso, tá bom? Seja ele qual for, concurso público, Enem, vestibular, qualquer concurso que você possa imaginar. Gente, obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção e até a nossa próxima videoaula.